torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos. E é uma semana importantíssima, principalmente porque tem clássico contra o Palmeiras. Além dos 3 pontos, é uma terceira vitória seguida que estamos em busca e tem alguns jogadores que estão voltando, que vamos comentar aqui, que podem brigar por uma vaga no time titular do Santos. Então, fica até o final para você não perder nenhuma informação e para você também não perder nenhuma informação sobre Santos Futebol Clube, precisa baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui da descrição, e sempre será informado de tudo que está acontecendo com o Peixe, escalações, tem o tempo real dos jogos, caso você não consiga assistir, né, a partida do Peixe, e também as estatísticas, principalmente que a gente utiliza aqui no canal de pós-jogo para comentar sobre o Santos. E também tem a transmissão ao vivo e gratuita da Bundesliga. Então não perde mais tempo, baixa o aplicativo da OneFootball. Primeiro link aqui da descrição, são parceiraços nosso aqui do canal. E também vou deixar o QR Code aqui, caso você prefira baixar por aqui. E bom, vamos comentar então sobre esses atletas que estão voltando. Vou começar primeiramente com o Luiz Felipe, por quê? Porque o Luiz Felipe foi relacionado para o último jogo do Santos contra o Atlético Paranaense, mas não entrou. E o Carille foi questionado, né, sobre utilizar o Luiz Felipe e ele falou durante a coletiva, então vou colocar um trecho aqui para vocês. E vale ressaltar que, com o Carille, o Luiz Felipe ainda não jogou. Ele já estava machucado quando o Carille assume o Santos, inclusive o Luiz Felipe e o Kaique também. Então, confere esse trecho que a gente separou para vocês, depois a gente volta comentando sobre outros jogadores que podem jogar contra o Palmeiras que estavam fora das últimas partidas. Confere aí. Eu vejo que o Felipe, nessa situação de 3 zagueiros, ele tem que jogar de líbero, né? Muito tempo sem jogar, acho que tem mais de 2 meses, não fez um treino comigo ainda. Quis que ele viesse para cá por conta da sua liderança que ele tem em vestiário e tudo mais, que nos ajuda muito nesse momento. Então só ia colocar o Felipe no jogo se tivesse que ser no lugar do Robson nesse momento, né? Muito tempo sem jogar e de lado você tem que ficar cobrindo, tem que ficar saindo muito da área. Eu sei que o Luiz tem uma bola aérea muito importante e eu tinha isso como ideia para o final do jogo ali, se eu precisasse de colocar o Luiz na partida por conta da bola aérea, mas nesse momento, né, pelo trabalho dele com a gente, que foi muito pouco ainda, no esquema de 3 zagueiros, se eu tiver que usar ele vai ser pouco tempo e como líbero. Então, essa expectativa do Luiz Felipe de fato acontece? Será que ele vai jogar contra o Palmeiras? Vai começar jogando, né? O Santos, que eu imagino que deve manter o esquema de 3 zagueiros, que vem sendo bastante utilizado com o Carille. O Santos, nos últimos jogos, não sofreu gols, marcou e não sofreu, isso que é muito importante, e está conseguindo levar, mesmo com os desfalques do Kaique, de Luiz Felipe, que eram os titulares do Santos, né, à época do Fernando Diniz. Então vamos ver como que isso será resolvido nessa semana, né, como que eles vão evoluir principalmente. Agora, falando em relação a 2 jogadores que podem voltar finalmente, Kaique e Gabriel Pirani. Leio aqui para vocês a matéria da Gazeta Esportiva que diz o seguinte: o Santos vive a expectativa de contar com Kaique e Gabriel Pirani contra o Palmeiras no próximo domingo na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro está em transição após lesão de grau 2 na coxa direita. Ele não atua desde 15 de agosto. O prazo de recuperação inicial era de 4 a 5 semanas. De acordo com o staff do atleta, houve imprecisão no departamento médico durante o tratamento. Já o meio-campista Pirani torceu o tornozelo direito em 16 de outubro. No dia 22, o médico Guilherme Fagioni afirmou que Pirani já treinava normalmente e nada até agora. Pelo que apurou a Gazeta, ele está liberado clinicamente, mas a dor continua. Então, existe uma grande possibilidade que tanto Kaique e como Pirani também sejam relacionados para esse jogo contra o Palmeiras. E podem, né, dependendo da questão física dos atletas, brigarem por uma vaga nesse time titular. Particularmente, acredito que Kaique, né, já começando como titular no clássico contra o Palmeiras, é um pouco arriscado.
né? Eu não começaria nem com ele e talvez nem com o Luiz Felipe. Talvez um Luiz Felipe para segundo tempo. Acho que um jogo contra o Palmeiras tem que ir com jogadores que fisicamente estão mais ok. Já o Pirani também. O Santos parece que se encontrou com o Felipe Jonathan ali, jogando de segundo volante. O Zanocelo volta, tem o Balieiro para jogar de primeiro volante, mas o Pirani vem sendo uma opção interessante para segundo tempo. Contra o Atlético Paranaense, a gente olhou para o banco, só tinha Sanches e o Luizinho, né? O Luiz Henrique. Não tinha mais opções. Então, é importante até mesmo para opção de banco, que é importante, né? Não só os 11 iniciais. E aí, temos outros atletas também que vão ficar à disposição para esse clássico contra o Palmeiras. O Marinho e o Vinícius Anocelo. Ambos titulares, né? Vêm sendo titulares com o Carille, estavam suspensos. Então não jogaram contra o Atlético Paranaense, né? Melhor dizendo, jogou o Ângelo e acabou jogando também o Tardelli, Marcos Guilherme ali mais para o meio-campo. E o Jean Mota segue como uma dúvida. O Jean Mota, clinicamente e questão de suspensão, não tem nada. Mas ele está nesse processo aí de negociação com o Inter de Miami. Houve aquele episódio contra o América, né, que ele acabou sendo expulso e depois acabou a penalidade sendo convertida pelo time mineiro, que de uma certa forma prejudicou o Santos na partida e até, por que não, né, na tabela de classificação. Então imagino que o Giamota também não vá para esse clássico contra o Palmeiras. Primeiro, porque é um clássico. Imagina se ele erra, imagina se ele faz alguma besteira nesse jogo contra o Palmeiras. E segundo, porque é na Vila Belmiro, né? Não sei se teria clima para o Giamota. Talvez ele nem vista mais a camisa do Santos. E outros jogadores que estão de fora e dificilmente vão ser relacionados para esse jogo contra o Palmeiras: Camacho, que está com uma lesão na coxa, Léo Batistão, problema na panturrilha, Jobson, probleminha no tornozelo. Vale lembrar que o Jobson, né, passou por um período longo aí de lesão, uma lesão séria de ligamento no joelho, voltou, fez acho que 1 ou 2 partidas e voltou a sentir um probleminha no tornozelo. E aí precisam de mais tempo o John e o Kevin, que provavelmente devem retornar só em 2022. O Sandri também, a gente tem a expectativa de que ele faça alguns jogos ainda nesta temporada. Está numa fase ali de transição, está treinando, está sendo reavaliado diariamente, mas a gente ainda não tem uma data de retorno do Sandri, né? Então, essas são as informações, quem deve jogar, quem não deve jogar contra o Palmeiras. Possivelmente, o Santos deva colocar em campo um time bem parecido, se não o mesmo, que jogou contra o Fluminense. Acho que o Carille não deve alterar nesse time do Santos, né? O Velasquez também parece que não teve nenhum problema detectado, Felipe Jonathan também não, né? Eles que acabaram saindo contra o Atlético Paranaense sentindo alguns problemas. Então, até o presente momento, estão liberados. Espero que continuem assim para esse jogo, porque o Velasquez é importantíssimo para a gente em relação à zaga, né? Esse esquema de 3 zagueiros, até por ser um cara mais experiente, ser aquele xerifão, eu senti contra o Atlético Paranaense que quando o Velasquez sai, o time do Santos ficou totalmente perdido, né? Foi até o momento onde o Atlético Paranaense cresceu. Então, seria importantíssimo para esse clássico contra o Palmeiras ter o Velasquez em campo. O Felipe Jonathan, como eu disse, também vem jogando muito bem nessas últimas 2 partidas contra Fluminense e Atlético Paranaense como segundo volante, como esse cara do meio. Então seria importantíssimo, né? Então espero que o Santos tenha cada vez mais possibilidades aí para esse jogo contra o Palmeiras. E falando desse clássico contra o Palmeiras, informação em relação a ingressos. Então aqui, olha, donos de cadeiras, camarote e sócios black já estão sendo comercializados os ingressos, né? Nessa segunda-feira, já a partir do meio-dia, já está liberado. Só precisa fazer o check-in, né? Só precisa falar que vai, porque é na faixa, digamos assim. Aí, terça-feira, sócio Gold, a partir do meio-dia também. Silver, a partir de quarta-feira. E quinta-feira, caso ainda tenha ingressos, para quem não é sócio, pelo site Futebol Card, tá? Todas as vendas 100% online, sócios pelo site do Sócio Rei.
e quem não é sócio pelo Futebol Card. E quem é sócio pode levar acompanhante para essa partida, porque já é 100%, né, de capacidade da Vila. Então, o Alçapão estará daquele jeito contra o Palmeiras. Espero que o Santos consiga essa vitória diante da equipe palmeirense, né? Tanto em relação à tabela, mas questão de moral também, né? A torcida do Santos tem aqui entalado na garganta o time do Palmeiras, então com certeza será um jogão. Se você puder ir, vá, porque eu tenho certeza que o seu apoio será importantíssimo, tá bom? Bom, é isso. Não se esquece de deixar o like aqui, de se inscrever no canal. Quem é membro na categoria Maior Brasileiro e Patrocinador Master concorre a uma camisa oficial do Santos todo mês. E, obviamente, falando mais uma vez aqui da OneFootball. Não esquece de baixar o aplicativo, link aqui na descrição. Dessa forma você apoia o canal, né? E também fica bem informado de Santos Futebol Clube. E é tudo de graça. E não pesa no seu celular. Então, é o melhor aplicativo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo.